O segundo capítulo de Shingeki no Kyojin foi ao ar e hoje a gente vai falar sobre os diálogos. Sim, porque esse não foi um capítulo cheio de ação, mas sim de muitas explicações, que aliás ficaram um pouco aí, né, a desejar, já que no mangá elas foram bem mais completas do que na adaptação para o anime. Eu não vou dar spoiler desse vídeo sobre o que eles tiraram, depois eu vou fazer um vídeo novo, mas vem comigo que a gente vai comentar o que aconteceu e algumas explicações que agora estão mais nítidas para você que assistiu o primeiro capítulo e não entendeu nada. Os diálogos fizeram um papel muito importante nesse segundo capítulo de Shingeki no Kyojin, já que agora, como a gente já pôde perceber desde o primeiro, que nós estamos vendo toda a perspectiva dos acontecimentos através de um povo novo que nós não conhecíamos até então, que é o povo do outro lado da ilha, aquele povo que o Eren tinha falado que são os verdadeiros inimigos. Só que agora a gente começa a entender um pouco das motivações deles e desse ódio todo que eles têm contra Parades e por que eles querem destruir a população lá dentro. Então todos os acontecimentos estão acontecendo ali quase 4 anos depois da fuga do Zeke, do Reiner e do Titã Quadrúpede, que até então nós não sabíamos quem era e agora nós vimos que é a Pike, e da volta deles ali para a terra natal, né, da terra de onde eles vêm, que é Marley. Nesse tempo todo que se passou, o povo de Marley teve que abandonar o plano que eles tinham de destruir Parades, justamente porque as nações ao redor descobriram que eles estavam enfraquecidos com a perda de alguns titãs. E além disso, a inteligência humana conseguiu evoluir a ponto de criar armas que batessem de frente com esses titãs. E não só baterem de frente, né? Talvez, quem sabe, até derrotar eles, já que o Reiner ficou bem debilitado com alguns tiros que ele recebeu no primeiro capítulo do trem blindado lá, arrancou o braço dele. O próprio Zeke, né, na forma de bestial, que estava tão acostumado a massacrar os inimigos tacando os estilhaços lá de pedras, tomou uma sova de tiros contra ele. Se não fosse o blindado defender ele também teria sofrido sérios danos. Então agora os países ao redor entenderam que eles têm como destruir essa nação de Marley que está subjugando o mundo inteiro graças a um poder especial, que é um poder amaldiçoado. Já no comecinho desse segundo capítulo a gente está vendo ali o pós-guerra, o pós-tratado de paz e a pós-suposta vitória de Marley, com os comandantes ali debatendo e eles mesmos questionando que aquilo não foi uma vitória, mas sim um massacre. Apesar dos confrontos terem acabado, eles terem assinado o tratado de paz, ainda assim agora Marley é uma nação que possui os poderes de titãs que vão ficar olhando para o alto enquanto o bombardeio vem e massacra eles. Então eles precisam do que agora? Recuperar os titãs perdidos que estão lá na ilha e também conseguir o poder do titã fundador, que é o que vai ajudar eles a controlarem todos aqueles titãs irracionais para poder fazer o que eles quiserem. E algumas cenas que foram cortadas do mangá que dariam uma explicação maior, que eu não vou falar agora para não dar spoiler para quem não quiser pegar spoiler, mas explicaria também porque que o bestial lá naquela cena icônica em que o Erwin tá indo com toda a tropa pra cima dele e os titãs estão ali todos parados sem se movimentarem enquanto ele vai atacando e matando um por um, o porquê que eles estão parados, como que o Zeke conseguiu fazer isso, controlar eles dessa forma. Essas explicações foram cortadas, eu vou fazer num outro vídeo, mas a gente consegue pegar um pouco ali do que foi falado para poder entender. Primeiro, os Eldianos não são da mesma linhagem de sangue dos Marleyanos, tanto é que eles vivem subjugados em campos de concentração. Nos diálogos em que o Zeke teve ali com o general de Marley, com o comandante de Marley e também que o Reiner teve com a mãe dele, deixa bem claro que o povo da ilha possui a mesma descendência que esses Eldianos, eles todos vêm de Eldia. Só que o pessoal que tá lá dentro das muralhas são considerados os maus Eldianos, porque a galera aqui fora recebeu uma doutrinação que os fez entender que todo esse povo é um povo ruim, mau e demoníaco e que eles, para poderem garantir a sobrevivência deles, precisam usar esse poder a favor de Marley. Então Marley em si não tem os poderes de titãs, quem tem são os Eldianos, tanto os de fora quanto os de dentro da ilha. Mas a doutrinação política feita ali na cabeça deles foi tão forte que eles passaram a odiar os conterrâneos que estão lá dentro e tentar destruir eles para provar para o mundo inteiro, não só para Marley, que eles são bons, que eles não são demoníacos e que eles não são uma ameaça.
Porém, o fato de só eles se transformarem em titãs vai sim ser considerado como uma ameaça, ainda que todos os países estejam em paz, ainda que a própria Marley pare de usar esses poderes a favor deles em guerras e tal, porque eles vão sempre ser considerados um povo que possui um poder especial e que pode a qualquer momento destruir milhares de pessoas. Essa segregação faz com que eles vivam em campos de concentração, do qual eles não podem sair sem autorização, faz também com que eles usem aquela braçadeira mostrando que eles são eldianos, então eles são bem distinguíveis no meio da população. Inclusive, isso faz com que eles sofram muito preconceito dos que são sangue puro, e se você não percebeu até agora, a gente tem aqui uma narrativa bem semelhante ao que aconteceu na vida real, lá na Alemanha nazista. Então a gente tem aqui muita coisa histórica que está sendo retratada, obviamente, de um outro panorama, mas que bebe bastante desses acontecimentos. Quem possui poderes de titãs usam também uma braçadeira, só que não amarela, a vermelha. Então quando você identifica ali algum soldado com a braçadeira vermelha, é porque ele pode se transformar em titã. Consequentemente, toda a família dele também usa essa braçadeira. Eles possuem algumas regalias que os outros eldianos não possuem, mas isso eu não vou falar agora, senão vai ser spoiler. Porém, a segregação não para por aí. Eles simplesmente não podem estar reunidos em algum lugar e conversando entre eles, porque tudo que é falado, tudo que eles pensam, tudo tem que ser relatado a Marley. O próprio comandante, quando estava falando ali com o Zeke, disse que os eldianos não podem ter segredo nenhum. Por que disso? Porque Marley tem simplesmente muito medo que haja uma rebelião e que os eldianos usem esse poder de titãs para poder massacrar Marley e dominar eles, que era algo que o Grisha estava tentando fazer, né? Se livrar aí desse controle marleyano e poder ter liberdade. Então, para evitar isso, quando eles estão todos reunidos, existem escutas em que os comandantes do exército estão o tempo inteiro escutando tudo que eles estão falando, justamente para garantir que eles não estão fazendo um plano para se rebelar contra a nação. Eles são escoltados até o campo de concentração, e qualquer pessoa que fale qualquer coisa que possa dar a entender que é favorável ao pessoal da ilha e que é contra Marley, acaba sendo denunciada pelos próprios eldianos ao redor. A gente vê inclusive a Gabi, que é um personagem que a gente vai odiar muito ainda, ameaçando o Falcon em relação a isso. A questão da doutrinação mental em cima desses eldianos é tão grande que a gente vê na hora em que o Reiner tá ali na mesa, jantando com a família dele, e ele começa a falar de como que os eldianos são maus. E acaba sendo até um pouco cômico, porque a maldade que ele começa a expressar ali, que é realmente o que ele viu e que ele viveu, foi da Sasha roubando a batata, comendo metade, oferecendo menos do que a metade, e deixou todo mundo ao redor chocado, porque eles esperavam que o Reiner desse um depoimento falando que eles tentaram matar todo mundo o tempo inteiro, que eles tinham descoberto de onde o Reiner, o Bertoldo e a Annie tinham vindo e tentaram agir com violência e tal, e esse não foi o relato que o Reiner deu, porque não era o que o Reiner viu lá e não era o que eles ouviram a vida inteira dos marleyanos falando sobre eles mesmos. Então eles estão chocados. A mãe do Reiner ficou em choque e tentou debater contra ele sobre isso, arrumando ali a situação, e aí a Gabi depois questiona um pouco, né, tudo isso que o Reiner falou, mas esse tipo de pensamento vai começar a dominar mais a cabeça de alguns eldianos ali, para poder mostrar que eles viveram o outro lado da situação e que talvez o que o povo de Marley fale sobre eles não sejam tão verdadeiros assim. No próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cenas cortadas e vou falar sobre as explicações que faltaram nesse vídeo aqui. Então já se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para a hora que esse vídeo chegar você ser avisado. E não esquece de deixar o seu like aqui, porque me ajuda muito, muito também, tá bom, gente? Um beijo para vocês e comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse capítulo. Tchau!